ele é um dos menores livros da Bíblia. São 21 versículos apenas. O profeta Obadias, ele se levanta para fazer uma profecia contra Edom. Edom é um dos filhos de Isaac. Os dois filhos de Isaac são Jacó, ou Esaú e Jacó, Edom e Israel. Edom se tornou um povo muito forte. Sua principal cidade foi Petra, a cidade dali da Jordânia, muito forte, bem construída na rocha, construída com toda uma tecnologia na época que ela se achava intransponível, como uma cidade muito forte. E quando Deus levou o povo de Israel para o cativeiro babilônico, no ano 586, os edonitas ficaram cheios de glória, de alegria, pela correção que Deus estava dando ao povo de Israel, e começaram a blasonar, a zombar de Israel. E então Deus levantou o profeta Obadias para corrigir o espírito de soberba de Edom. O que eu queria dizer nesta parte pastoral aqui é que nós estamos num momento em que a justiça brasileira tem feito algumas medidas punindo e levando a seriedade aquilo que é o cumprimento da lei, mas nós não devemos jamais tripudiar sobre aqueles que estão sendo corrigidos. Eu tenho ouvido algumas coisas assim do tipo mais emocional sobre a questão do ex-presidente Lula. Ele deve cumprir o que a lei, mas nós não devemos tripudiar sobre aquele que está sob correção. Jamais. Quando alguém está na taca, nós devemos botar a nossa barba de molho. Eu já levei uma surra da minha mãe, porque meus irmãos estavam apanhando e eu estava vibrando. E depois ela virou o chicote para o meu lado e disse: para você nunca mais rir daquele que está sendo corrigido. E aí eu acho que por causa disso eu fui ler o profeta Obadias hoje, para chamar a atenção. E há necessidade de correção? Há. É preciso correção? É preciso. Na madrugada de terça para quarta, antes do voto do tribunal, do Superior Tribunal decidir, eu acordei de madrugada muito agitado, porque tinha algumas pessoas da igreja que estavam orando e intercedendo, e eu vim para o trono clamar pelo Brasil. E o Senhor me mandou tranquilizar o meu coração, porque Ele é quem governa o mundo. E aí eu pude dormir o resto da noite. Eu não tinha nenhuma dúvida de que o Senhor está com a mão sobre esse país. Nós temos orado e pedido ao Senhor que seja feita a sua vontade, e que a vontade dEle é melhor em qualquer circunstância. Então, meus irmãos, nós vamos voltar aqui ao nosso texto de João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Nós não temos muita pressa. Nós falamos a respeito de um pastor que ficou com um capítulo na Bíblia, pregando por 5 anos só o mesmo capítulo, porque ele não tinha condições, não tinha outro livro senão Filemon. Então ele era tirado da página. E nós temos aqui a Bíblia toda, e ela é toda rica, mas se a gente ficar, como disse um pregador,
Se eu tiver só João 3,16 e a eternidade, Deus me dará a mensagem para toda a eternidade. O que significa que a palavra de Deus, ela é sempre nova, ela é sempre rica, e ela é que vai nos dar o rumo das nossas vidas. João capítulo 6, ele tem dois sinais. Nós temos visto que o Evangelho de João, ele é composto de 6 sinais antes da cruz e um sinal depois da ressurreição. 7 sinais antes da cruz e um sinal depois da ressurreição. Os 7 sinais antes da cruz visam nos levar a crer que Jesus é o Filho de Deus, para que crendo nele nós tenhamos vida em seu nome. Já vimos aqui o primeiro sinal, que foi a água em vinho. Casamento, crise no casamento tem crise, faltou alegria, no meio da festa, recorreram a Jesus, ele transformou água em vinho e a festa continuou. Este sinal focaliza a palavra. Fazei tudo, disse Maria, fazei tudo quanto ele vos disser. Este é o sinal que abre a revelação do Evangelho de João. O segundo sinal foi a cura do filho do rei, do Régulo. E esse sinal está baseado na fé. Jesus falou, o teu filho vive. O filho estava em Cafarnaum, Jesus estava em Caná, Jesus estava em Londrina, o filho estava em Holândia, Arapongas, 27 quilômetros de distância, mais ou menos. Jesus não foi lá. Aliás, Jesus ele não tratava com humanismo, com esses cuidados que a gente costuma tratar. Ele simplesmente disse, vai que teu filho vive. O homem veio buscar um remédio, Jesus simplesmente deu uma palavra e ele creu na palavra de Jesus e partiu. Mas ele só partiu no outro dia. Porque quem crê, descansa. O terceiro sinal foi a cura do paralítico do Betesda, que estava há 38 anos paralítico ali, e Jesus, no meio daquela multidão, assentado naqueles 5 pavilhões, esperando há 38 anos, Jesus olha para ele e pergunta, queres ser curado? Uma pergunta tão desnecessária, mas não é desnecessária. Talvez aqui nesse auditório tenha gente que esteja enferma e não quer ser curado, porque se for curado, ele não vai ter mais o álibi, não vai ter mais a defesa da sua imobilização. Tem muita gente que fica imobilizado, paralítico, parado, em cima do fato, mas eu sou doente, eu não tenho força. Ele conta com a sua própria capacidade. Richard Baxter, um dos grandes pregadores ingleses, lutou com a tuberculose por 40 anos. Com febre, com doença, nunca deixou de pregar um só dia. Porque ele não confiava na sua saúde. Ele dependia da suficiência do Senhor. Mas nós muitas vezes não queremos ser curados. A doença para nós é uma desculpa. É uma maneira da gente sair bem na figura. Eu não pude participar porque você sabe, eu sou doente. Eu não tenho condições. E aí a pergunta de Jesus não é tão desnecessária. Quer ser curado? E ele então cura aquele paralítico, e aí gerou toda uma perseguição contra ele. Dali em diante começa a perseguição contra Jesus. O quarto milagre, o quarto sinal, é esse que a gente tem visto,
que é Jesus multiplicando pães e peixes para satisfazer a fome daquela multidão. Este capítulo tem 2 sinais. Este que fala da matar a fome, mas não só o sentido da fome física, não só a questão da fome zero, mas a fome da alma, a fome de significado, a fome de amor, de aceitação, a fome que nós temos de nossa identidade real. Porque nós construímos muitas vezes a nossa identidade em cima de aspectos externos, dos nossos cursos, dos nossos recursos, de coisas que estão ligados ao que nós fazemos, ao que nós sabemos. É isso que dá identidade à nossa personalidade. Mas isso tudo é passageiro. Uma das lápides mais interessantes que eu já vi foi essa. McCain, aqui jaz um amado de Deus. A construção da sua alma, da sua vida, como amado. Isto é maravilhoso. Eu sou amado. Quando Jesus vai ser batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba, e uma voz vem do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Você e eu teremos uma construção de uma imagem própria bem mais significativa se tivermos a consciência, não simplesmente, aliás eu acho que a palavra inglesa é melhor, consciousness, não conscience. E consciência é a consciência, mas consciousness é a conscienciosidade. Agora mesmo eu estou tendo a conscienciosidade que eu tenho cabeça, porque eu estou com dor de cabeça. E pelo fato de eu estar com dor de cabeça, eu me lembro que eu tenho cabeça. E eu tendo a conscienciosidade de que eu sou amado. Puxa vida. Ninguém vai tirar a alegria do meu coração. Essa fome que nós temos de significado. E o outro sinal que nós vamos mais para frente é a travessia de Jesus no barco, os discípulos pavorosos, com medo. Jesus anda sobre as águas e tranquiliza o coração. É a paz. Então, a palavra de Deus gera fé que mediante a graça satisfaz a nossa fome. A palavra de Deus gera em nós fé e pela graça Ele mata a fome da nossa alma. E nós entramos na paz. Temos paz. Vamos ler os versos de 1 a 15 outra vez, de João capítulo 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André,
irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Nós reconhecemos, Pai, a necessidade da Tua revelação. Fala aos nossos corações pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos aqui anteriormente que as multidões seguiam Jesus não por causa de Jesus, mas por causa dos milagres de Jesus, por causa dos sinais de Jesus, por causa dos benefícios de Jesus, porque queriam receber alguma coisa. De lá para cá não mudou muita coisa, não. Continuamos atrás de algum aspecto vantajoso, de alguma coisa que nos vai privilegiar. Mas Jesus sobe ao monte e assenta-se. E ele vê as multidões. Isso é o verso 3, que fala dele assentado. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Nós já falamos aqui que o método de Jesus ensinar era sempre assentado. Era na cátedra, na cadeira, a posição de descanso. Porque ele não estava baseado na sua própria palavra, mas na palavra do Pai. Ele tinha convicção do que dizia. Então ele, assentando-se, ele vendo as multidões, a palavra de Mateus é que ele teve compaixão. Eu vou pedir que me coloque Mateus 14:14. Mateus 14:14 fala deste momento em que Jesus, quando vê as multidões, ele se compadeceu delas. E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Agora eu quero eu hoje estou sem minha caneta, que acabou a pilha, e eu não providenciei outra, mas aqui na palavra compadeceu-se. Agora você vai aumentar e vai esplantizomai, a palavra que aparece ali, vai para esplantizomai, esplankisnizomai, voz média, tal, ser movido pelas entranhas. Compaixão é aquele afeto intestinal. Uma pessoa enfesada é aquela que tem a paralisia dos movimentos peristálticos. Ela perde a capacidade de ser afetuosa, de se compatibilizar com o sofrimento do outro. Isto é uma palavra muito interessante desde a medicina grega, que é a ideia de você interagir com aquele que sofre. As entranhas, o ser interior.
movido pela compaixão. Ter compaixão é ter piedade daquele que sofre. Há um velho provérbio português que diz assim: quem tem pena do miserável, que vá para o lugar dele. É isso que significa a compaixão. Você assumir. Jesus, vendo a multidão, ele se encheu de compaixão. E ele então diz aos seus discípulos, vamos voltar para João capítulo 6, versos 6 e 8, ele fala com seus discípulos, porque ele estava experimentando, ele estava querendo, aliás no verso 5, erguendo os olhos, vendo as multidões. Dodô, pode ler? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Dizia isto? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Experimentar. Uma das coisas importantes na fé cristã são as provas. Deus nos prova para sermos aprovados. Diz Tiago assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Não existe fé cristã sem provação. Porque não existe aprovação sem experiência. E o Senhor colocou ali os discípulos para provar a fé. Onde é que vocês vão comprar pão para 5.000 homens, mulheres e crianças, que em número seria bem maior, 15.000 pessoas? Onde vocês vão comprar pão para essa gente? Onde não tem padaria, onde não tem supermercado, onde não tem nenhum sistema de negócio, de comércio que pudesse matar a fome de tanta gente? Nós olhamos para as possibilidades tridimensionais que estão dentro dos nossos olhos. O que Jesus queria começar a trabalhar com os seus discípulos é que no reino de Deus não se conta o que é visto, mas sim o poder dele. E aí ele vai fazer o milagre a partir da impossibilidade do ser humano. A pessoa só é aprovada quando ela chega ao fim de si mesmo. George Miller foi um homem de Deus. Esse moço, com 17 anos, ele estava no auge da sua perversão. Ele era da Prússia, na época ligada à Alemanha. Era um cara extremamente revoltado, de uma família disfuncional, um cara bravo, bebia muito, farrista, teve vários ataques de surto de uma criança de 2 anos, quebrando tudo. Nos bares ele quebrava o que podia, foi preso umas 2 ou 3 vezes, e ateu até onde não podia ser mais, revoltado contra o pai. Um dia ele é convidado por um dos seus amigos a ouvir uma pregação que ele não queria, e ele lá ouviu de Jesus, e ele teve uma experiência com Jesus. Ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus, rendeu-se,
nunca mais ele foi aquele monstro. Mas ele disse: eu preciso aprender a andar com o Senhor Jesus. Um dia ele passou na frente de uma loteria, não tinha essas loterias como hoje, mas de bilhete, e ele disse: eu vou jogar, e se eu for premiado, eu vou viver pela fé. Presta atenção. Ele comprou o bilhete, ganhou o primeiro prêmio, deu todo para os pobres e passou a viver na dependência de Deus. É o tipo de prova bem interessante. O Marcos, jogador do Palmeiras, que foi... Aliás, Palmeiras perdeu, né? Eu falei aqui porque o cara tá todo uniformizado num culto da noite, vem de chapéu de camisa de Corinthians, mas é muito abuso, né? O Marcos, o goleiro São Marcos, foi o goleiro da seleção, ele disse numa entrevista que eu vi um pedaço hoje pela rádio, numa entrevista ele disse que quando ele estava naquela Copa, ele fez uma oração a Deus. Ele foi até o seu camarim, ele orou e disse: Deus, se nós formos pentacampeões, eu dou 50% do meu prêmio para ti. Aí ele saiu, lembrou que tinha que pagar 27,5% do imposto de renda, e aí mais e outras coisas, ele voltou e disse: Deus, 50% é muito, te dou 10%. E ele diz: eu fiz um negociata com Deus. Nós sempre fazemos negociatas com Deus. Fazemos continha de chegar, ainda mais brasileiro, que tem os jeitinhos. Agora, no reino de Deus, é tudo ou nada. E George Miller aprendeu isto. E ele diz uma frase que eu anotei aqui, ele disse: houve um dia que George Miller morreu para George Miller. Morreu para suas opiniões e preferências, para seu gosto e vontade. Morri para o mundo e para sua aprovação ou censura. Morri para aprovação ou acusação até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então tenho procurado apenas apresentar-me aprovado diante de Deus. Tenho procurado apresentar-me apenas aprovado diante de Deus. George Miller era pastor de uma igreja em Bristol. E um dia ele foi visitar um irmão que trabalhava, eu nunca me lembro, e não me lembro de pesquisar depois, se ele tinha 15 anos, 15 filhos e trabalhava 17 horas, ou se ele trabalhava 15 horas e tinha 17 filhos. É uma coisa assim, mas de qualquer modo, as duas coisas são exageradas, tanto o número de filhos quanto o número de horas de trabalho por dia. E o George Miller foi visitá-lo e disse para ele: meu irmão, não é... Ele disse: mas pastor, se eu não trabalhar desse jeito, eu não vou dar comida para os meus filhos. E ele disse: não é o seu trabalho que dá comida para os seus filhos. Quem dá comida para os seus filhos é Deus. O seu trabalho vai ser um instrumento em que Deus vai utilizar-se. Por causa disso, por causa desse irmão, ele resolveu montar um orfanato para cuidar de crianças abandonadas. E ele começou esse orfanato com algumas regras, e uma delas era nunca pedir um penny, um centavo, para homem algum. Nunca falar de suas necessidades para ninguém, senão para Deus. E aquele orfanato perdurou por cerca de 60 anos sob a sua direção, e ali ele teve cerca de 2.000 crianças de uma vez
Ao redor do tempo passaram-se 10.000 crianças, mas chegou a ter 2.000 crianças de uma vez, sem pedir. Vamos mudar aqui para a nossa moeda, 1 centavo para ninguém, só para Deus. Nunca falar das suas necessidades para ninguém, só para Deus. As contas daquele orfanato foram mais de 6 milhões de libras esterlinas, de 1830 a 1890. Aí os anos entre um e outro, mas cerca de 60 anos. 6 milhões de libras esterlinas. Há muitos anos atrás eu pedi a um irmão que fizesse uma conciliação monetária, uma atualização daquele dinheiro para a nossa época. Naquela ocasião, há uns 20 anos atrás, ele deu 400 e poucos milhões de dólares. Hoje, creio que de lá para cá, vai mais de 500 milhões de dólares. E ele não tinha Petrobras. E também não tinha propina de Estado. Aliás, o rei da Inglaterra se ofereceu a abrir uma conta da coroa para dar dinheiro para o orfanato e pediu para ele, dizendo: Sr. Miller, diga-me quais são as suas necessidades que eu vou dotar uma conta do império, da coroa, para o orfanato. Ele se curvou diante do imperador Albert, marido da Rainha Vitória, e disse: eu não tenho autorização de dizer quais são as nossas necessidades para nenhum súdito do Rei dos Reis. Isto é homem que crê no poder de Deus. É isso que Jesus estava provando aos seus discípulos. Vocês estão contando com o que podem, eu vou trabalhar com o poder do meu Pai. E aqui ele olha para os seus, a multidão, compadece e então testa os seus discípulos. E os discípulos disseram, vamos ver o verso 9 aí, que diz que só tinha um lanche de criança. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Liga o dedo no rapaz ali. Vamos ver o que diz ali, rapaz. Rapaz, aí. Paidion. Vamos ver o que diz aí. Subindo, ó. Um pequeno menino, um mocinho. Um adolescente. Sim, uma pergunta. Quem que foi que falou que tinha 5 peixinhos? André, irmão de Simão Pedro, que era bisbilhoteiro. Então ele tinha fé total. Ele viu que o menino tinha uma lancheira, que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele deu uma olhada e disse: Senhor, o que temos aqui a contar, já que o Senhor está disposto a manifestar as suas entranhas, a sua compaixão, o seu amor fora de série. Olha, nós só conseguimos constatar 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? É aí que nós afundamos na nossa lógica. E nós contamos com a possibilidade. E aí foi que o versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus agora manda fazer uma organização e diz assim: manda sentar todo mundo. Porque a fé cristã
é uma fé de assentamento, não de sem terra, mas de sem fé. Vão se assentar para receber a provisão da graça de Deus. Manda esse pessoal todo assentar. Ninguém, porque assentado é a nossa posição espiritual de dependência e de confiança. E o verso 10 diz que Jesus, no verso 11 ele diz, então Jesus, o que ele fez? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu quero, em primeiro lugar, tratar aqui que como foi que esse menino soltou os pães dele? Como foi que esse menino deu esses pães para André levar para Jesus? Criança normalmente é agarrada, mas ele afrouxou, ele deu tudo que tinha. Tudo era pouco, mas era suficiente. Pouco para a visão dos discípulos, mas suficiente na visão de Jesus. Porque o pouco que eu tenho nas mãos de Jesus é suficiente para satisfazer aqueles a quem Ele quer manifestar a sua graça. Eu preciso abrir mão e dizer, está aqui, o que eu tenho é isto, mas é isto que eu te entrego. E Jesus faz uma coisa que é muito importante, que Ele agradece. Eu falei da outra vez que muitas vezes a gente vai para a mesa, senta, mas a gente não agradece. Jesus agradeceu e orou. Oração na frente da mesa nunca deve ser aquela oração de esfriar a comida. Tem algumas pessoas que vão fazer uma oração, ela começa com Abraão e quando vai terminar em Malaquias a comida já esfriou. Então é preciso ter o cuidado de orar concisamente e agradecer a Deus. Mas a gratidão, Deus vê o coração. Eu já contei essa história aqui, mas vale a pena contá-la outra vez. Um missionário brasileiro estava em Madrid, naqueles anos onde não tinha cartão eletrônico de banco, e ele recebia as contribuições periodicamente. A missão não era uma missão com muita condição, e às vezes ela atrasava, e acabou a comida, o dinheiro dele, e ele estava passando fome, e por 3 dias ele ia ao banco para ver se tinha chegado comida, e não tinha chegado dinheiro, e não tinha chegado, e a situação estava periclitante. Ele já estava aí no 4º dia com fome, e ele disse: Senhor, o que eu faço, Senhor? Estou com fome. Eu não tenho café, nem almoço, nem janta. Estou com fome. Faz 2, 3 dias que eu não como. Como é que eu faço, Senhor? O Senhor diz: vá e entre num restaurante. Agora é teste de fé. É o Senhor que falou, ou foi minha mente faminta que teve uma alucinação? Porque isso acontece. Isso acontece. Às vezes nós dizemos que foi Deus que falou e é uma paranoia. Mas ele agora entra num restaurante, e ele entrou num restaurante, não tinha ninguém, era muito cedo, em Madrid, e entra e senta, o garçom aparece, traz o menu, ele olha, e ele começa a fazer um diálogo: Senhor, vai ser uma vergonha, eu não tenho aqui nenhum, qual é a moeda da... Agora é euro, mas na época não era euro. Peseta. Não tenho nenhum. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma vergonha tremenda. E o Senhor
falou com ele: você ou confia em mim, ou então você vai ter que sofrer as consequências. E aí que a gente tem as dúvidas, porque a mente da gente também funciona. E aí ele resolve, começou a olhar, mas ele tirava os olhos do lado direito, porque era o mais caro. Ele começou a saltar as lagostas e outras comidas mais caras e foi procurando o prato mais barato. E quando ele chegou no mais barato, ele disse: a vergonha é menor. E o Senhor mandou ele pedir um outro prato mais requintado, mais caro. Bem, aí foi a luta, pediu o prato. Agora peça a sobremesa. E lá vai e pede a sobremesa, a conta aumenta. E peça o café. Café na Europa não é de graça. Vem o cafezinho. Agora peça a conta. Nesse período não entrou ninguém no restaurante. Ele comeu e ninguém. De repente, ele vai ao garçom e diz: por favor, a conta. O garçom vai e volta e chega e diz assim: a sua conta está paga. Minha conta está paga. Quem pagou a minha conta? O patrão. O patrão disse que não era para cobrar de você, porque ele tem esse restaurante há mais de 30 anos. E ele nunca viu alguém orar antes de comer. E o senhor aqui, antes de comer a sua refeição, o senhor baixou a cabeça e agradeceu a Deus. Isso pagou a conta. Nós às vezes achamos que isso é bobagem, mas a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Jesus orou e pediu, e ali houve a multiplicação. Nós já falamos aqui que houve 2 multiplicações de pães, uma do lado de Israel, outra do lado das 7 nações. Do lado de Israel sobraram 7 cestos, 12 cestos cheios. Do lado das nações, 7 cestos, porque eram 7 nações, 12 tribos, 12 tribos, 12 cestos, 7 nações, 7 cestos cheios. Sobrou, não houve desperdício. Um dos grandes problemas do Brasil é o desperdício. Nós somos um país de 3º mundo e temos o 2º lixo alimentar maior do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Há um jogo fora de coisas boas. E gente morrendo de fome por falta de uma redistribuição adequada dos recursos. Eu tenho falado isso nos nossos acampamentos. É um princípio do Mao Tse Tung. Mao Tse Tung dizia para os chineses do seu país: não deixe um caroço de arroz no prato, porque um caroço de arroz multiplicado por 1 bilhão de chineses, são 1 bilhão de caroços de arroz por refeição. Isso multiplicado por 2 refeições à base de arroz por dia, multiplicado por 365 dias do ano, dá algumas toneladas de arroz. Um caroço que eu deixo. Lá no nosso acampamento, frequentemente a gente diz o seguinte: você está querendo comer? Vai e coma. Vai com prato, ponha. Coma tudo. Está com fome ainda? Vai lá e bote mais. Mas não deixe sobrando. Porque o que sobra vai para o lixo. E aquilo não se aproveita. Apenas uma lição de economia doméstica. Até a casca da banana pode ser feita com bom alimento para cada um não morrer de fome. A gente às vezes desperdiça muito. Jesus pegou 5 pães, 2 peixes, multiplicou, satisfez aquela multidão e ainda deixou sobra, não sobejo, mas sobra, para que houvesse possibilidade de distribuir
para quem não estava na festa. Esse milagre, ele fala da minha fome. Eu tenho fome de afeto, eu tenho fome de amor. A minha esposa é companheira de 51 anos, ela satisfaz o meu eros, meus sentimentos. Ela é uma companheira amiga, é bom, isto é. Os meus filhos, eles satisfazem o meu estorgue, o meu amor relacional. Os meus netos, mais ainda, se tornam assim exponenciais. A gente mata a fome. Os meus amigos satisfazem a fome de filia. Eu falei agora 3 tipos de amores. Amor a eros, que é o amor ligado ao sexo, à vida física, à vida de conhecimento. Primeira vez que aparece a palavra relacionamento sexual na Bíblia, diz assim: conheceu o homem e a sua mulher. Aparece a palavra conhecimento. É um amor que gera conhecimento entre o casal. Mata esta fome. A minha esposa é um instrumento para isso. Eu não preciso de uma dúzia de mulheres, porque aí nós caímos na paranoia da insatisfação. Aqui uma mulher é suficiente, já uma é suficiente. O estorgue pode ser 1, pode ser 2 filhos, pode ser 3. O estorgue é aquilo que gera relacionamento, afetividade, no aspecto mais de comunhão, família. A ministra Carmen Lúcia deu uma entrevista para o Bial recentemente, e ele perguntou o nome do pai dela, e ela deu o nome e disse: quantos filhos vocês eram? 7. E você, a Carminha, era a preferida da família do seu pai? Ela disse: se eu era, eu não conto. Não vou contar isso nunca, porque mineiro não conta nada. Ele diz que o mineiro tem essa característica. Ele diz assim: foi o outro quem disse. Por isso eles nunca brigam, porque ninguém sabe quem é o outro. O outro é sempre o outro e ninguém sabe. Então eu não vou contar, mas isso aqui gera a afetividade relacional, a família, a estorgue. Os amigos é a filia, mas eu tenho uma outra fome. Eu tenho fome de amor incondicional. Eu tenho fome de um amor que não tem troca. Eu tenho fome de um amor que não tem reciprocidade. E este foi na cruz. Ali na cruz, Jesus realizou o ato de amor mais profundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Não pereça de fome, mas tenha vida eterna. A morte de Jesus Cristo satisfez a justiça. Eu mereço ser condenado. O réu sou eu. O réu não é o outro. Mas Jesus assume a minha causa. Morre a minha morte. Ressuscita e me dá a vida dele. Isto satisfaz a minha fome de amor incondicional. Aí eu entro no descanso. Quem é você? Eu sou um amado de Deus. Eu não preciso me esconder atrás de um sindicato quando me procuram. Eu tenho que ir para a cruz. Mas ele assume, diz assim: eu vou no seu lugar, mas você vai comigo. Eu vou morrer a sua morte, mas você morre comigo.
E a morte que eu morrer, ela vai tirar de você a sua presunção de querer ser autossuficiente. E vai depender de mim. E é isso que eu entendo e que esse milagre quis dizer. A fome que eu tenho foi satisfeita até haver fartura. Plenitude. Suficiência. Na mesa de Abba, de nosso Pai, o cálice transborda. Não existe mais carência. Porque o banquete é até mesmo com a presença dos nossos adversários. Jesus nos satisfaz plenamente. Cristo satisfaz minha alma. Ele, por si, deu a sua vida por mim e agora eu posso encontrar satisfação. Se eu perder a minha esposa, se eu perder os meus filhos e os netos, se eu perder os meus amigos, eu ainda tenho substrato suficiente para a eternidade. Lutero disse: se temos que perder os filhos, bens, família, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. É isso que satisfaz a fome da nossa alma, do nosso interior. Que o Senhor tenha graça, misericórdia para conosco, para que nós nos assentemos. Primeiro, é só lembrar aqui que Jesus pegou, dividiu, entregou aos apóstolos, aos discípulos, que foram entregar à multidão. Segundo Mateus, ele dividiu em grupos de 50 para facilitar a distribuição, gerou uma fórmula de administrar aquilo, mas eu entendo o seguinte: ele me satisfaz para que eu, satisfeito, possa satisfazer aqueles que também estão famintos. É a ideia que eu entendo. Ele deu àqueles seus discípulos para que eles soubessem que só quando nós somos satisfeitos, nós podemos ser instrumento para a satisfação daqueles que têm fome. O convite é: vinde. As bodas estão preparadas, os bezerros estão preparados, os cevados são mortos, vinde e comei. Se você não quiser, é um direito seu de se perder na fome. Mas se você quiser, o convite está aí, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.